Dólar Iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Iene. Isto quando o Dólar Iene está neste momento em queda, ou seja, com valorizações do Iene. Esta minha caixa de preço que coloquei aqui na semana passada, indicando que poderia ser o provável caminho do dólar iene na semana anterior, foi completamente arrasada, como podemos ver, e vamos retirá-la daqui. Isto aconteceu via variedíssimas situações. Eu tinha alertado para a possibilidade de vermos algum aumento de volatilidade, e de facto isso aconteceu, tendo em consideração o feriado nos Estados Unidos, em que a liquidez fica mais reduzida e, portanto, a possibilidade de vermos aqui alguns movimentos mais extremados a poderem acontecer, e de facto isso acabou por acontecer. Tivemos uma inflação nos Estados Unidos ligeiramente, digamos, em linha do esperado, mas digamos na parte de baixo, levando a probabilidade para a continuação da atual política monetária da Reserva Federal, a apontar para os 25 pontos de corte de taxa de juros em dezembro, portanto não fazendo grandes alterações, não colocando mais aquele teor mais hawkish que se estava à espera, e isso acabou por fragilizar aqui o dólar e, por outro lado, e, portanto, colocando mais pressão sobre o dólar iene. Mas, de facto, foi os dados da inflação de Tóquio bem acima do esperado, com ainda variadíssimas intervenções verbais por parte de Kazuo Ueda, o governador do Banco do Japão, que acabou por levar o iene para ganhos, ou seja, o dólar iene em queda acentuada, como acabamos por verificar. Se nós olharmos aqui para as taxas de juro, para o diferencial de yields obrigacionistas a 2 anos dos Estados Unidos e do Japão, verificamos que durante toda a semana ele teve um sentido único, ou seja, as yields obrigacionistas dos Estados Unidos em queda face às do Japão. Na realidade, as yields obrigacionistas dos Estados Unidos estiveram em queda praticamente face a todas as outras moedas, as outras divisas. Isto acabou por fragilizar ainda mais o tal nosso dólar iene, que acabou por ter um forte movimento descendente, como aqui podemos verificar neste gráfico de mais curto prazo, no gráfico a 4 horas. Portanto, as expectativas de facto de subidas de taxa de juros por parte do iene, que cada vez o mercado está mais a descontar a probabilidade de termos novo aumento de taxas de juros no Japão em 25 pontos base. Com o abrandar das expectativas de uma pausa, digamos, por parte do Fed neste mês de dezembro, acabou por dar nesta trajetória do dólar iene que nós vimos na semana passada. Atenção que, como verificamos agora, o momento no gráfico a 4 horas está bastante negativo, descendente, portanto, privilegiando esta tal tendência descendente. Saltando imediatamente aqui para o gráfico semanal e já a olhar para os fundamentais desta semana, não no Japão, porque praticamente não existem, mas vão continuar a existir os tais discursos de Kazuo Ueda e de outros responsáveis do Banco do Japão, que inclusive já ameaçaram com possíveis intervenções, se tal for necessário. Mas eu creio que isso não será necessário na medida em que cada vez mais os mercados estão expectantes relativamente a uma subida da taxa de juros no Japão. Kazuo Ueda, mesmo ontem, durante o fim de semana, acabou por dizer que está cada vez mais perto uma nova subida da taxa de juros. Obviamente que se deve estar a referir ao que vai acontecer daqui a 15 dias, aproximadamente, no Japão, e portanto, na reunião do Banco do Japão, e isso está a causar, de facto, estes ganhos do iene, perdas do dólar iene. Por outro lado, temos também os fortes números macroeconómicos nos Estados Unidos,
mercado de trabalho que provavelmente poderá aqui assim ser bastante preponderante no caminho do dólar-iene. Os números do mercado hoje. Para já tivemos já o ISM manufatureiro e os números finais do PMI manufatureiro, ambos em alta, ambos acima do esperado, e isso levou logo a mais ganhos do dólar. Mas isso não se refletiu aqui no iene, ou seja, o que nós estamos aqui a ver é que, independentemente disso, o iene continua a ganhar. Ora, se passarmos isso para o mercado de trabalho e se virmos os non-farm payrolls com uns bons números, provavelmente podemos ter aqui assim mais também um eventual pressão sobre outros mercados, como os mercados acionistas, o que poderá levar, por exemplo, a ganhos no iene como ativo de refúgio, caso o mercado entre em modo de aversão ao risco. Isso também é válido em termos geopolíticos. Estamos a ver que o cessar-fogo no Médio Oriente cada vez está mais tremido. Israel está a acusou há poucos momentos o Hezbollah de ter violado esse mesmo cessar-fogo, promete uma resposta forte. Ora, essas são tensões que vão continuar a existir. Na Europa, Marine Le Pen está a prometer mandar abaixo o governo francês, mais uma tensão geopolítica daqui assim nos mercados, e o iene poderá servir desta vez como o tal ativo de refúgio e, portanto, a colocar aqui assim pressões sobre o dólar-iene em ganhos do iene. Ainda para continuar nos dados macroeconómicos dos Estados Unidos, os non-farm payrolls estamos à espera que apareçam na ordem dos 200 mil. Claro que se não houver 200 mil e vier bem cá mais abaixo, relembro que no mês passado tivemos apenas 12 mil, e se um número deste género de desilusão nos mercados acabará por, primeiro, a colocar novamente em força mais cortes de taxa de juros por parte do Fed. Por outro lado, alguma aversão ao risco devido a maus números do mercado de trabalho, e tudo isso poderá levar uma vez mais ao iene a ganhos, ou seja, uma vez mais aqui a pressionar o dólar-iene. Isto é o que eu vejo, mas atenção, não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião e apenas a minha forma de ver e de estar no mercado. Voltando agora mais para a parte técnica, eu vejo agora aqui, já tinha referido no passado algumas vezes, antes de continuar a ver esta subida, inclusive é grande, que temos aqui assim no dólar-iene, a possibilidade de vermos aqui um Head and Shoulders a ser desenhado. Portanto, temos este como podemos ver por aqui, temos esta parte feita até aqui, ok? Isto temos aqui assim o primeiro ombro, o ombro esquerdo, o segundo ombro, o ombro direito, a cabeça, e portanto temos aqui assim um Head and Shoulders perfeito, em que poderemos ver a continuação deste mesmo Head and Shoulders agora, caso haja o quebrar desta nuvem de Ishimoku no gráfico semanal, ou seja, nuvem de Ishimoku no gráfico semanal que se encontra aqui nesta base à volta dos 148,80, isto em torno, ao fim de contas, do mínimo da semana passada. Podemos ver por aqui que está nos 149,40, portanto, ligeiramente acima, digamos, da linha de Ishimoku semanal. Portanto, esse quebrar de toda esta área poderá expor, como nós podemos ver aqui, aquilo que eu chamarei a neckline, ou a linha de sinal dada por aqui, ou seja, por estes 140,25, ou seja, para arredondar, digamos, nos 140, poderá ser o primeiro objetivo deste grande movimento, caso haja aqui o quebrar desta área. Claro que acima, nos recentes máximos,
à volta dos 156, está, digamos, o outro lado da moeda, ou seja, uma inversão deste movimento da semana passada que leva o preço acima destes máximos. O que vai querer dizer é que nada disto que eu estou aqui a acabar por projetar neste gráfico semanal poderá acontecer, e portanto vamos continuar a ver o dólar iene nesta tendência ascendente. Neste momento eu estou mais inclinado, nesta tendência ascendente, mas neste momento eu estou mais inclinado que começa a aparecer aqui sim pelo menos uma nova tendência descendente durante algum tempo. A juntar a isto, historicamente o mês de dezembro foi sempre um mês mau para o dólar, ou tem sido sempre um mês mau para o dólar, ou seja, no mês de dezembro a vela do dólar iene tem sido negativa. Ora, estamos a começar neste mês de dezembro e, portanto, uma vela negativa, ou aliás, uma vela negativa neste mês de dezembro equivale uma vez mais a este movimento em baixa. Até onde? Não sei, obviamente ninguém sabe, mas estas são, digamos, as minhas projeções para já relativamente a mais longo prazo, ou a médio prazo, por assim dizer. O RSI, aliás, o MACD continua aqui assim em torno de zero, a dizer pouco, tal como o RSI, que também temos aqui o RSI na ordem dos 48, já abaixo da linha de 50, mas ainda muito perto da linha neutra. Quando olhamos para o gráfico diário, o que nós vemos no gráfico diário também é o preço que, depois de partir o suporte dado pela média móvel 21, o suporte mais fraco, partiu o suporte bem mais forte dado pela média móvel dos 200 dias, e neste momento está a testar toda a área da nuvem de Ishimoku no gráfico diário. Essa nuvem de Ishimoku vai dos 151 aos 147 aproximadamente, aliás 146,72 é a base neste momento que está aqui da linha de Ishimoku. Portanto, temos toda este suporte forte que poderá demorar, poderá ser o que vai ser testado esta semana, vamos ver. O break também desta linha de Ishimoku vai colocar exposto estes níveis que estamos aqui a ver, 141,67, este mínimo aqui assim de julho, e depois este mínimo aqui assim este mínimo do ano que nós tivemos aqui em setembro, 139,57, ou seja, abaixo dos 140. Portanto, se tivermos aqui assim um movimento ainda mais forte do que o que tivemos esta semana, em que leve ao break desta nuvem de Ishimoku diária, eu contaria pelo menos aqui assim os tais 141, 142 como objetivo para já imediato. Atenção, temos que ver, tal como eu tinha dito aqui no gráfico da semana, em que eu coloco aqui os 140 como um primeiro possível objetivo, caso este movimento se mantenha. O gráfico a 4 horas diz-nos aquilo que eu tenho estado a referir, ou seja, ao princípio ao que eu chamo o princípio de uma tendência, de uma inversão de tendência, de uma tendência descendente. Vamos ver se isto se verifica ou não, tal como o gráfico, portanto, o gráfico no gráfico diário, em que eu coloco então aqui um primeiro objetivo, digamos, deste movimento descendente. Vamos ver se confirmamos, mas um primeiro objetivo então na tal base da nuvem de Ishimoku diária nos 146,70, ou seja, nos 147, à volta disso, 146,75 se quisermos arredondar, e se for quebrado então os tais 140, mas isso precisamos de alguma coisa bastante maior para nos ajudar a fazer um movimento dessa ordem. Atenção que na semana passada o movimento veio dos 156 quase até aos 150, portanto estamos a falar de praticamente 6 figuras. Se pegarmos nas 6 figuras agora do atual preço que está nos 149,50, vamos dizer 150, menos 6 figuras, estamos nos 144, ou seja, ligeiramente acima da base da nuvem de Ishimoku diária. Bom, e para hoje é tudo. Espero que tenham bons negócios, uma ótima semana, e para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!